Olá, irmãos! Mais um dia desse aprofundamento eucarístico. Ajude-nos a compartilhar essa live para que mais pessoas possam tá ouvindo também essa colocação do Fabiano hoje. Né? Quem não conhece o Fabiano é lá da comunidade Emmanuel de São Paulo, né? Lá da região do Grajaú. Já fui lá, é muito bom a comunidade, muito acolhedora, graças a Deus. Olá! E aí, meu E filho? aí, meu irmão? Que Cautela, alegria né? primeiro, eu quero agradecer demais a tua disponibilidade, né? Você é muito caro ao carisma dos homens, você sabe disso, né? É caro para mim também, como amigo, né? Faz muito tempo que a gente já se conhece, já me ajudou muitas vezes, já tirou muitas dúvidas sobre minha profissão, e eu tenho um carinho muito grande, você sabe disso, né? Por você e pela comunidade, já fui algumas vezes na comunidade também, né? Espero que todos também estejam bem também. E que o carisma Emmanuel possa nos mostrar o Deus dentro, né? O Deus interior, né? Tanto fala para nós como o carisma dos homens também para falar para o povo, né? Quando você quiser aí, pode mandar brasa aí que nós estamos sedentos, né? Para ouvir aquilo que você quer, que Deus tocou você, né? Tocou teu coração, que você possa falar para nós. Bem, se você quiser apresentar, Amém. né? Porque a grande parte do povo eu acho que não conhece você. Aí você fala um pouco da comunidade e você pode começar, tá bom? Tá certo. Então, irmãos, eu me chamo Fabiano, sou membro fundador da comunidade católica Emmanuel. Como o irmão disse aí, muitas pessoas conhecem o Emmanuel, né? O Deus no meio, né? Deus conosco. E Emmanuel, às vezes as pessoas se perguntam, mas o que significa Emmanuel, né? Emmanuel significa o Deus que habita o coração do homem, Deus dentro, né? E o nosso carisma é justamente isso que você falou do nosso agradecimento, né? Seu agradecimento. Obrigado por sua disponibilidade, né? O carisma Emmanuel, ele tem em si esse anseio de mostrar a face do Cristo que se disponibiliza através do esvaziamento de si mesmo, através do deslocamento, né? Então, domingo agora, nós fizemos 11 anos de fundação, e aí estamos mergulhando no mistério do carisma, porque não é da noite para o dia, né? Demora-se bastante tempo para a gente ir desmiuçando esse carisma, né? O carisma Emmanuel. Saboreando, né, o carisma. Isso, saboreando o carisma. E aí Deus, né, tem nos dado essa graça nesses 11 anos de entender o que Deus quer, né? Porque não é fácil, né? Quando você começa uma obra, quando Deus inspira uma obra, você não sabe o que é, né? Você não sabe o que é. E aí, você não quer também, né? Um detalhe, né? E aí, aos A poucos, fuga é a primeira coisa que acontece, né? Deus vai, Deus vai modelando a gente, Deus vai capacitando a gente. E hoje a gente tem cada vez mais aprendido o carisma Emmanuel, né? E estamos aqui, para quem não conhece, né, a Diocese de Santo Amaro, São Paulo. Nós estamos aqui no extremo sul da capital, sul é bem extremo mesmo, né? Bastante. Aqui na região do Grajaú, né? É uma diocese grande, para quem não sabe. São Paulo capital tem a arquidiocese e mais 3 dioceses: Santo Amaro, Campo Limpo e São Miguel. E a comunidade Emmanuel está, né, aí inserida dentro da diocese de Santo Amaro, com o melhor bispo do mundo, Dom José Negri, né, é o nosso pastor. A gente ama muito esse homem. E assim, é uma graça poder estar aqui nessa região. Só a Diocese de Santo Amaro tem 4 milhões de habitantes, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Um pedacinho da capital tem 4 milhões de habitantes. Então é gente demais. É a maior, é a que tem mais, é a que é mais aglomerado, Fabiano? É a Tem maior mais? em número. Porque assim, se a gente parar para pensar, Campo Limpo é muito maior territorialmente falando, né? Mas Santo Amaro, em número de população, é muito, bem maior. Né? Acho que é a maior diocese da América Latina, se não me engano. Né? É gente. É gente. E tem É serviço. gente. E tem serviço para todo mundo. Você tem luz dos homens aqui também.
Né? Dom Cicossolo acabou de entrar. Quem sabe? Os meus irmãos aí da comunidade Emanuel, a Tati está aí, a Clarice está Não tá me aí, a falando, não. Fernanda está aí, a Kátia Não aqui da fala muito do paróquia Santa Time, senão não Francisca está dorme de noite. aqui, o Taimon também está aí, né? E o tema, né, que foi Fabiano, só um passado... minutinho, antes de começar, só uma dica pro povo. Tá, Tem, não claro. tem, por gentileza, pega o caderninho, viu? Você que já falaram antes aqui, pega o caderninho para você anotar aquilo que for essencial para você, né? Faça isso, não esqueça de anotar as coisas, porque a gente tem que se perguntar. Eu sou assim, eu anoto e esqueço onde anotei. Então eu tenho que pelo menos anotar, pelo menos saber que tem algum lugar tá anotado. Então, você que está aí assistindo a live, primeiro ajude-nos a compartilhar essa live e também pegue o seu caderninho para a gente começar já a beber da graça, beber daquilo que o Fabiano tem para nos oferecer nessa noite. E Bem, vou deixar a matriz aqui pertinho, Dom Bosco também, para nos acompanhar aqui, né, nesse momento. É importante, os nossos baluartes. E vamos começar então, né, sobre essa temática aí, que foi uma inspiração do Espírito Santo para a comunidade Luz dos Homens, né, em tempos em que a gente... E muitos, né? Não vou dizer a gente, porque a gente teve o privilégio de ter celebração todos os dias aqui em casa, Santa Missa, né? Mas muitos ficaram sem a Eucaristia, muitos ficaram sem o sacramento, né? E quando a Cassiane passou para mim esse tema sobre a Eucaristia, né? Fonte inesgotável de santidade, né? Essa fonte, né? E aí a primeira pergunta que eu fiz, né? Para mim mesmo. E a pergunta que eu quero lançar para você que está aí participando dessa formação. Né? Aí minha irmã entrou, Kátia, boa noite. Né? A chefe está aí também, a Cassiane. E também, assim, a pergunta que eu fiz, né, diante dessa realidade: como nós sairemos dessa pandemia? Como? Com mais amor à Eucaristia, aos sacramentos, ou nós iremos sair do mesmo jeito que nós entramos nessa pandemia? Quando a gente fala da Eucaristia, quando a gente fala dessa fonte inesgotável de santidade, quando a gente fala desse presente que Jesus, né, se faz presente para nós em cada Santa Missa, o nosso coração, irmão, tem que arder. Eu preciso sair dessa pandemia. Aliás, eu preciso estar nessa pandemia com saudades de Deus. As saudades da Eucaristia, a saudade de comungar o corpo e sangue de Cristo. Eu preciso estar no meu coração com esse desejo supremo. Eu preciso da Eucaristia. Aqui na comunidade a gente sempre diz que a Eucaristia é o ápice, né? É o tudo, é o combustível, é aquilo que a gente precisa para sustentar a nossa vocação, sustentar o nosso chamado. Padre Pio vai dizer: o mundo pode ficar sem o sol, mas não pode ficar sem a Santa Missa. A Santa Missa que nos dá, né, a Eucaristia, que a Eucaristia é o próprio corpo de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Do mesmo jeito que Jesus está sentado à direita do Pai, ele está presente na Eucaristia. E aí eu peguei a palavra, né, em uma passagem conhecida por nós, católicos, né, eucarísticos que precisamos ser, é João, capítulo 6, versículo 45. Aliás, desculpa, João 6, 47, que vai dizer assim, João 6, 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer.
E aí Jesus enfatiza de novo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, nesse capítulo 6 de São João, nesses versículos onde Jesus está aí falando, né? Começa com a multiplicação dos pães, depois ele anda sobre as águas, o discurso de Jesus sobre o pão da vida, né? Lá no capítulo 22 ele vai falando, e depois lá no 47 diante, de novo, essa afirmação. Ele não fala que é um símbolo, ele não fala que é uma representação, ele não fala nada disso. Ele é muito objetivo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne viverá eternamente. Olha, nós comungamos o corpo de Cristo na expectativa do já e do ainda não, né? Já temos o Cristo vivo, ressuscitado na Eucaristia, mas ainda não o temos em plenitude, face a face, como nós o veremos depois, né? Mas a nossa fé, aquilo que ela ensina, a Santa Igreja, nós temos sobre os nossos olhos, né? Nós temos nas mãos do sacerdote, quando acontece a transubstanciação, que o sino toca e nós precisamos nos ajoelhar, ali é um momento muito, muito significativo. A igreja triunfante, com a igreja militante, se prostra diante daquele que é Jesus Cristo, pão vivo que desceu do céu. E aí, nós, enquanto católicos, apostólicos romanos, nós precisamos ter no nosso coração, irmão, esse desejo, esse anseio de adorar Jesus na Eucaristia. Porque lá está o Santo dos Santos, de fato, toda a fonte que a gente precisa para a nossa santidade também. O alimento que nos dá força, o alimento que nos impulsiona, o alimento que muitos e muitos santos perderam a vida para defender este alimento, o pão vivo descido do céu. E hoje nós não damos o verdadeiro valor que a Eucaristia precisa. Nós não damos. Aí eu volto de novo naquilo que eu dizia anteriormente. Como é que você que está nos acompanhando, como é que você, Lucas, como é que eu, Fabiano, como é que a gente vai sair de tudo isso? Nós precisamos sair com um ímpeto eucarístico, pegando fogo dentro de nós, desejando comungar o corpo e o sangue de Cristo, que nos dá a graça para vencermos as nossas batalhas, para de fato alcançarmos aquilo que nós somos chamados a ser. Sede santo, como o vosso Pai do céu é santo. Aquilo que o Concílio Vaticano II vem reafirmar, que muita gente esquece, né? Qual que é? O chamado à santidade. A primeira coisa que o Concílio nos traz, o chamado à santidade. O pessoal fica preso em tanto de coisa do Concílio e esquece do primordial do Concílio, essa abertura à santidade a todos nós. Irmãos, nós só vamos conseguir alcançar essa santidade estando diante dos santos dos santos. É lá a fonte inesgotável, né? O pobre do Elias teve que sair para outra cidade porque acabou a torrente, né? Que acabou lá a chuva, tal, foi para outro lugar. Mas quem está com a Eucaristia, quem tem Jesus, é uma torrente que jamais tem fim. É inesgotável. E isso precisa estar muito forte no nosso coração. Isso precisa estar muito claro para nós que somos católicos. Nós não comungamos qualquer coisa. Não é uma representação. Por isso que nós precisamos estar sempre em estado de graça. Né? Porque, de fato, quem comer deste pão viverá eternamente. Mas também esse pão pode ser também um canal de condenação para nós, se nós não estivermos em estado de graça.
Por isso que eu espero que nós católicos saiamos dessa pandemia dando muito mais valor aos sacramentos. Sacramentos da confissão, da Eucaristia por excelência, os sacramentos que movimentam a igreja, os sacramentos que nos tornam, assim, de fato, essa presença real de Jesus mesmo, né, nos sacramentos, aquele que a igreja tem a nos oferecer, que tanta gente no Oriente tem perdido as suas vidas, hein, por causa dos sacramentos. E nós aqui no Ocidente, no Brasil, né, parece que, será que vai ser preciso nos tirar de vez os sacramentos para a gente dar valor à nossa igreja? Com tudo o que está acontecendo ao nosso redor, com as situações políticas, com as situações, né, que a gente tem visto das ideologias, não duvido muito não para nos tirarem o que temos de mais precioso. Tentaram aí, né? Enfim, mas nós precisamos sair com um desejo muito mais árduo pela Eucaristia. E aí, o Catecismo da Igreja Católica, né? Esse livrinho amarelo aí, se você não tem em casa, você precisa ter, porque aqui está todas as respostas para as tuas dúvidas. Aqui e aqui, na palavra e no autêntico magistério da igreja. Está aqui, certo? Às vezes a gente fica enrolando, não sabe dar resposta, porque tem preguiça de procurar. Não é verdade, irmão? E vamos lá. Lá no parágrafo 1373, vai dizer assim: Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus e que intercede por nós. Romanos 8:34. Está presente de múltiplas maneiras em sua igreja, na palavra, na oração de sua igreja, lá onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas. O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tende todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por conseguinte, o Cristo todo. Cara, eu fiquei pensando aqui que Jesus amado é muito para nós. Mas é tão bonito, irmão, o esvaziamento de Cristo e aquela palavra que perpetua: eu estarei convosco até o fim do mundo. E ele está na Eucaristia, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente completo. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que se torna presente em tal sacramento. Os padres da igreja afirmaram com firmeza a fé da igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar essa conversão. Assim, São João Crisóstomo declara:
Não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas é o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e ação são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. Porque a gente sabe que ali é persona Christi, é o próprio Cristo, que faz com que a transubstanciação aconteça por ação do Espírito Santo. Nós precisamos compreender. É tanto que no final, o padre diz, depois da consagração, eis o mistério da fé. É mistério. Nós nunca vamos compreender. O que nós compreendemos é que Deus se fez homem, Deus se humanizou para nos divinizar e perpetua a sua presença eucarística para dar continuidade à nossa santificação. Para que nós nos aproximemos muito mais daquilo que nós fomos chamados a ser, imagem e semelhança de Deus. Ai de nós, se não fosse a Eucaristia. Cara, eu nem sei o que seria de nós, Eu nem sei o que seria de nós. Aí continua aqui. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies, inteiro em cada uma das partes dela, de maneira que a fração do pão não divide o corpo. Por isso, o cuidado que nós temos com a Eucaristia. Um fragmentinho de nada é o Cristo todo. É a fonte inesgotável da santidade. Sabe? Repito de novo essa palavra, Essa graça de podermos ter Jesus no sacrário. Há quanto tempo você não visita o sacrário? Às vezes a igreja está fechada para celebrações, tudo, mas pelo menos aqui em Santo Amaro, no começo, quando não pôde mais ter as celebrações, as igrejas ficavam abertas para que as pessoas pudessem adorar Jesus no sacrário. Então, assim, há quanto tempo você não vai no sacrário? Há quanto tempo você não tem essa intimidade com Cristo? E às vezes nós caímos na tentação de não dar o devido valor que a Eucaristia merece. Aí nós entramos na igreja de qualquer jeito, nós fazemos barulho dentro da igreja, dentro da capela, nós não damos a verdadeira dignidade para aquilo que nos é oferecido pela igreja, o corpo e o sangue de Cristo. Se é Ele mesmo, todo inteiro, ali no sacrário, como Ele está à direita de Deus Pai, Ele merece toda a adoração, todo o louvor, toda a exaltação, toda a reverência de que um Deus precisa. E às vezes a gente passa em frente o tabernáculo, em frente o sacrário, e nem faz uma vênia, não faz nada. É como se fosse, sei lá, virou algo corriqueiro, Eu vejo todo dia. Não. Nós precisamos ter essa noção, Essa catequese, a gente precisa ler o catecismo, porque vai nos colocando no nosso lugar de homens dependentes de Deus e que prestam de fato um culto a Deus. E o nosso Deus está presente na Eucaristia. Então, se Ele diz na palavra que é o pão da vida, nós precisamos buscar sempre estar, participando da Eucaristia, se não todos os dias, talvez quem não tem acesso, mas todo domingo, todas as vezes que a gente tem a oportunidade, comungar o corpo de Cristo. Porque se nós não comungarmos também, nós não vamos aguentar o que vem pela frente. Nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos comungar, nós precisamos rezar pelos sacerdotes, nós
precisamos rezar pelas vocações, porque sem sacerdote não tem Eucaristia, né? Então, assim, o nosso coração, enquanto leigos, membros de novas fundações, de movimentos, paroquianos, né? Nós precisamos rezar pelos nossos sacerdotes. Nós precisamos buscar, rezar por eles, fazer penitência, jejuar, né? Para que esses homens também aguentem o tranco para nos dar o corpo e o sangue de Cristo. Há quantos anos, né? O demônio tem tentado tirar a Eucaristia da igreja, né? Não é, gente, não é o pão da partilha, né? Não é a casa da mãe Joana, né? Não é, né? E às vezes a gente vê por aí algumas coisas, não, a Eucaristia é o pão da partilha, a Eucaristia é o corpo de Cristo, que merece toda a reverência, que merece todo o respeito, toda a adoração, e que nós precisamos buscar com todas as nossas forças, né? Se queremos alcançar a santidade, se almejamos a santidade, nós precisamos, mais do que nunca, pedir a graça do Espírito para que nós adoremos Jesus na Eucaristia com toda a força, com toda a saudade, o nosso coração precisa arder de saudade pela Eucaristia, o nosso olhar, a nossa participação da Santa Missa precisa ser de uma forma diferenciada, porque é Jesus todo ali para mim. Eu o tenho agora e, se Deus quiser, eu o terei e o verei face a face um dia, mas Ele está ali, presente, se dando por nós, para que nós possamos também buscá-lo e almejar a santidade. Que é isso que o mundo está precisando hoje, meu irmão. Sabe? Então, nós, né, enquanto cristãos católicos, nós precisamos voltar à Eucaristia. Nem que seja nas catacumbas de novo. Mas a gente precisa voltar à Eucaristia. Né? Podem... como que eu posso dizer? Podem nos tirar tudo, né, cara? Mas a Eucaristia, a gente não pode ficar sem, sabe? Sem participar da Santa Missa. Então, quando eu preparava, né, tive que correr contra o tempo, né? Quando eu preparava, né, quando eu pensava nesse momento, só me vinha isso na minha cabeça. Nós precisamos, de fato, dar o verdadeiro valor e o verdadeiro sentido para a Eucaristia. Olhar para os santos que foram, assim, eucarísticos, né? Padre Pio, de Pietrelcina, São Tarcísio, tantos outros santos que deram aí a sua vida, que fizeram de tudo, né? São Maximiliano Kolbe, esses homens e essas mulheres também, que foram homens e mulheres eucarísticos. Nós precisamos ser. O que a gente faz na Igreja Católica não é ceia. O que a gente comunga é o corpo e o sangue de Cristo. Com todo o respeito às outras denominações religiosas. Mas nós temos a presença real de Jesus na Eucaristia. Fonte inesgotável de santidade. Comungar o corpo de Cristo é também uma grande responsabilidade. Eu dizia hoje na comunidade, nós temos um nome que diz respeito de nós, né? Eu dizia assim, o Emmanuel que habita dentro de mim, ele precisa resplandecer na minha face. Ele precisa resplandecer nas minhas atitudes. E eu digo, nós, católicos, apostólicos, romanos, que comungamos o corpo de Cristo, nós precisamos emanar, como no Evangelho de hoje, ser sal da terra e luz do mundo. Sabe? Porque na igreja, de fato, enquanto existia um sacerdote, assim como aquela farinha e aquele azeite não faltou para aquela viúva, nem para o seu filho, nem para Elias, enquanto existia um sacerdote, nunca vai faltar a Eucaristia, o povo de Deus.
Nunca vai faltar a Eucaristia para que nós nos prostremos diante de Deus. Ah, mas é tão difícil fazer adoração. Eu sei que às vezes dá sono, eu sei que às vezes a gente dá uma pescada, mas Ele conhece a intenção do nosso coração. E estar diante dele, para Ele, é maravilhoso. O quanto ele almeja a nossa presença na Eucaristia, diante de Jesus sacramentado, né? O quanto Ele almeja a nossa presença. Às vezes a nossa humanidade vai falar alto, vai dar um sono, vai vir uns outros pensamentos, porque é uma batalha espiritual muito grande, adorar Jesus na Eucaristia, mas o Senhor se alegra com a nossa presença na Eucaristia. Então, você que está aí com a gente, você que está acompanhando esse momento aí, né, com toda a comunidade, né, chegou o tempo, cara, de nós católicos compreendermos a força que vem da Eucaristia. E nós precisamos testemunhar com a nossa vida também isso que nós comungamos. Chega de católicos meia boca. Né? E quando eu falo, irmãos, eu falo para mim primeiramente. Vamos sair dessa pandemia com muito mais amor a Jesus sacramentado. Como nunca na nossa vida. Né? Um tempo que nós precisamos buscá-lo, nós precisamos amá-lo, nós precisamos desejá-lo, nós precisamos tê-lo, sabe? Pedir a graça à Virgem Maria, ela que foi o primeiro sacrário que carregou Jesus vivo, né? Jesus Cristo, meu Deus do céu, que graça, né? Por isso que ela é cheia de graça, né? Pedir a intercessão dela para que nos ajude também a adorar Jesus como ela adora, a servir como ela serve a Jesus Cristo, né? E tão interessante que Nossa Senhora, nas suas aparições, no decorrer da história da igreja, né? O quanto ela tem falado sobre a Eucaristia, o quanto ela tem falado sobre a comunhão, né? Lá em Medjugorje, por exemplo, existe uma adoração todos os dias à noite na paróquia de São Tiago, a pedido de Nossa Senhora, né? Todo dia, cara, é impressionante. Mais de 500 pessoas numa igreja, em silêncio, adorando o corpo de Cristo. Nossa Senhora tem pedido aos homens que tenham esse coração adorador, esse coração eucarístico. Nossa Senhora tem gritado para a humanidade nesses últimos tempos, nesses últimos séculos, para que nós nos voltemos para seu Filho, na Eucaristia, dar o devido valor que precisa ser dado, né? Então, eu penso que nós precisamos, você como um carisma, né? Luz dos homens, levar a luz que emana da Eucaristia. Eu, como Emmanuel, levar esse Cristo que se disponibiliza, né, para os homens também na Eucaristia, né? Porque é incompreensível humanamente falando. Como é que um Deus se faz um pequeno pedaço de pão? Como é que é? Não é, gente. Não tem que a gente ficar questionando. A gente tem que viver, experimentar, né? Tocar nessa realidade. Porque, repito, ai de nós se não fosse a Eucaristia. Não sei se você quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, porque se deixar, né? Eu tô aqui bebendo, irmão. Eu tô aqui bebendo do que você falou. Eu vou liberar os comentários aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, já pode colocar aí a dúvida que tá aí. Irmão, você falava algo que realmente meu coração falou assim, nossa, a nossa realidade da igreja é essa, né? Muitas pessoas não dão o devido valor. E essa pandemia veio para nós voltarmos, e a Maria Francisca falava muito isso para nós, de que ela olhar para dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente participa da missa, eu mesmo, antes da pandemia, participava da missa e falei, gente, tá tão chato aqui. Não, eu estou participando do sacrifício, eu estou participando do Calvário. Lá é o Calvário para mim. Né? Como o seminarista falava, né?
uma ruptura no espaço-tempo, né? Porque lá eu estou participando do Calvário, né? E aí vinha uma frase bem no meu coração assim, adorar é voltar para casa. E quanto mais nós estamos diante de Deus, buscando as coisas de Deus, mais saudades da nossa casa a gente tem. Porque nós nascemos da Trindade, nós nascemos de Deus. E é para lá que nós vamos voltar novamente. Então, por isso que essa saudade ela deve ser dentro do nosso coração. É como o Fabiano falava para mim, falava aqui na live aqui, né, que eu tenho que ter esse coração adorador, esse coração que tem vontade de estar na Santa Missa, de buscar a Santa Missa, de adorar a Jesus. Muitas das vezes é como o Fabiano fala mesmo, às vezes na coragem para fazer adoração. Porque Deus quer que nós esforcemos. Deus não vai, Deus se oferece de forma misericordiosa para nós. Muitas vezes nós, pela nossa miséria, pela nossa humanidade, sempre vai ter uma preguicinha, um soninho, né? É muito mais gostoso você ficar em casa. E quantas vezes nós já fizemos adoração e saímos revigorados da adoração. Então Deus quer falar conosco, e em especial, o chamado de santidade, é um chamado assim como o Fabiano colocou, é um chamado que o próprio catecismo nos diz, que todos nós somos chamados à santidade. Independentemente se você é casado, solteiro, se você é viúvo, independentemente do estado de vida que você tem, de onde você está, você é chamado à santidade. Então, hoje o Senhor quer nos ensinar isso, né? Que pela fala do Fabiano, dar esse desejo de santidade. E a Eucaristia, ela é aquele alimento. Eu lembrava muito quando o Fabiano falava da primeira leitura de hoje, que o profeta Elias, né? Ele foi lá, ele viúva. Eu lembrava dessa passagem há pouco tempo. E gente, ela comeu até que aquela chuva, né? Ele deu um período para aquilo acontecer, né? E nós temos a oportunidade de comer aquilo que nunca vai acabar, vai acabar, porque o Senhor, assim como o Fabiano colocou como promessa, ele sempre vai estar conosco. Então é algo que não acaba, assim como ele falava para a samaritana também, né? Dessa água que eu tenho, você não vai ter sede mais. Então é nesse desejo que nós temos que no nosso coração, de que a santidade, ela não é algo distante. Né? Eu vi uma vez uma pessoa falar sobre mística. Gente, Deus nos quer santo. Independentemente se você tem dons místicos, isso daí é com Deus lá, é com você e com Deus. Mas independentemente, nós temos um caminho de santidade, nós temos uma história de salvação para nós. Deus tem essa história de salvação para nós. E Deus quer, e é o desejo de Deus, assim que eu coloquei no meu WhatsApp nos dias agora, que o desejo de Deus é que nós sejamos santos. Não podemos esquecer disso. Né? Então, vou ver aqui se tem alguma pergunta aqui, Fabiano. E assim, a Eucaristia, o mais interessante é que ela foi desejada por Deus antes da criação do mundo. Né? Ele já sabia de todas as coisas. Né? Ele é o alfa e o ômega, né? Então, assim, a nossa salvação é por isso que eu acho que a gente precisa dar valor. Porque Deus quer salvar o homem. Deus quer salvar o homem. O homem que tem se afastado de Deus. O homem que tem olhado para o seu próprio umbigo. O homem que tem desejado as coisas do mundo. Deus quer salvar. E nós, cristãos católicos, nós temos uma graça imensurável, que é a Eucaristia. Desde toda a eternidade, né? Eu não sei se você já teve essa sensação, né? Várias vezes aconteceu comigo, né? De chegar diante de Jesus e, de fato, não ter nada para dizer, mas as lágrimas diante de Deus. As lágrimas de quem diz, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, Senhor. Às vezes a gente deposita as nossas lágrimas, às vezes a gente deposita a nossa angústia
em tanta coisa, e medicação, e situações, e não sei o quê, e fala para todo mundo, mas nós não depositamos o nosso tudo diante do tudo, que é Jesus Eucarístico. Se Ele é a fonte, olha só a temática que vocês passaram. Se Ele é a fonte, por que a gente está buscando em outras fontes que não é a fonte eucarística? Você está me entendendo? Por que a gente está buscando fontes clandestinas? Vai lá, né? Se a gente tem a fonte real do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quais são as fontes? Aonde são as fontes que você está vendo essa live agora? Aonde? Isso aí. Jesus é o remédio para a humanidade. Jesus Eucarístico é o remédio. Jesus é o antídoto para todo mal. Para todo mal. A Eucaristia é o remédio. Como é que tira a Eucaristia se a Eucaristia é o remédio para os males da humanidade? Sabe? Então assim, cara, o demônio sabe, ele sabe, ele sabe. E eu não entendo algumas coisas, né? Nós precisamos da Eucaristia, porque ela é o remédio para os males dos dias de hoje. Então, meus queridos, quando voltar, volta com tudo. Volta para o Senhor, volta para a Eucaristia, volta para os sacramentos, porque sem eles nós não somos nada. Isso que é importante. E às vezes a gente perde a noção. A gente perde a noção do que nós temos, da grandiosidade que nós temos com a Eucaristia. Vala-me Deus se eu ficasse sem Eucaristia. Meu Deus do céu. Uma vez a gente foi para um lugar, realmente não tinha missa mesmo. Eu de férias. Na Pimboca da Parafuseta. Lá no meio do Nordeste, lá nas praias onde meus parentes moram lá, né? E, cara, que sensação horrível. Porque não tinha, realmente não tinha, né? E eu dizia assim, meu Deus do céu, domingo, meus parentes, tudo crente, indo para o culto. E eu dizia, meu Deus, eu estou sem Eucaristia, Jesus Cristo, o que eu faço? Né? Tinha uma igrejinha lá, mas não tinha missa. Né? E nós ainda temos privilégios, que moramos nas cidades. Tem missa, nem que seja de domingo, certo? Mas tem muitos rincões do meu Brasil afora que não tem missa, não. É uma vez no ano, ou uma vez a cada 2 anos, sabe? Que vai lá ter missa. Então, não vamos reclamar. Eu espero que diante disso, nós também tenhamos feito a experiência que muitos ribeirinhos fazem por esse mundo afora, por esse Brasil afora, de não ter Eucaristia. E que nós, enquanto novas fundações, também possamos, não sei como, não sei quando, não sei, sei lá eu, né, como se dará isso, mas que nós, enquanto novas fundações, possamos também ter um olhar para o nosso Brasil. E que nós possamos aí, entenda o que eu vou dizer, tá? Exportar missionários para esses lugares. Porque esse povo também precisa da Eucaristia. O meu coração chega a queima aqui, sabe? Porque tem umas coisas que eu não sei como é que se dará isso, né? Mas eu sei que Jesus conta conosco também. Jesus conta muito com você que está assistindo, né? Com você, Lucas, com a Cassiane, com o Carisma Luz dos Homens, né? Hoje de manhã também eu lembrava na comunidade que Santa Teresa de Calcutá, ali, ela dizia assim, se um dia eu for ser santa, eu serei uma santa ausente do céu, porque eu estarei levando luz na escuridão da vida dos homens. Né? Então, é o nosso chamado também. E o que vai dar força para a gente? A Eucaristia. O que vai nos impulsionar? A Eucaristia. Remédio para a imortalidade? A Eucaristia. Né? Eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. A Eucaristia.
que me dá a consciência de confessar os meus pecados antes de comungar o corpo de Cristo. Que me dá a consciência dos sacramentos que eu preciso ter para comungar o corpo de Cristo. Porque não é qualquer coisa, é o corpo de Cristo, fonte inesgotável da santidade. Cara, é sensacional. Nós precisamos voltar. Volta para a igreja, volta para o catecismo, minha gente. Volta para a palavra de Deus, né? Não vai acreditando naquilo que estão falando por aí, não. Acredita no que está escrito aqui, na palavra de Deus. Acredita no autêntico magistério da igreja. A igreja católica, apostólica, romana, de fato, meu querido, né? As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Não é à toa que ela está aí de pé há mais de 2020 anos, né? Passando por tantas tempestades, mas o Cristo está no barco e nós temos a Eucaristia. Então, se temos a Eucaristia, temos tudo. Porque, repito, a Eucaristia é a fonte inesgotável da santidade. Nós precisamos ser homens e mulheres que se prostrem diante de Jesus Eucarístico. Não pode comungar de qualquer jeito. Não pode fazer uma ação de graças de qualquer jeito. Não pode ir de qualquer jeito. A gente tem que preparar o nosso coração para o amado. Ele perdoa, ele é misericordioso, ele ama todo mundo, isso é verdade. Mas ele ama, ele perdoa e ele é misericordioso na verdade. Na verdade. Na verdade da palavra, na verdade do autêntico magistério da igreja. Na verdade, esse é o Jesus que quer salvar a humanidade e que está conosco na Eucaristia, nos dando dele, dando sempre de si, né? Filipenses 2 continua até hoje. Ele desce para nos elevar com ele, porque ele deseja salvar cada um de nós. E aí a chefe está falando aí, ó, é da Eucaristia que nasce o mundo que queremos e que o mundo precisa. É isso. É da Eucaristia. Sejamos homens e mulheres eucarísticos. Se formos assim, nós vamos aguentar o tranco do que vem pela frente ainda. Né? Mas nós vamos conseguir, nós vamos vencer, né? Nós temos um tesouro que é a Eucaristia na nossa igreja, né? Eu não sei se você já viu, né? Se já aconteceu perto de você, durante a comunhão, algum acidente, a Eucaristia cai no chão, assim. Gente, mas dá um desespero profundo, um desespero louco, assim, né? Às vezes eu vou em alguns lugares, as pessoas comungando de qualquer jeito, eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus, é Deus, não comunga de qualquer jeito, não, pelo amor de Deus, olha, presta atenção em todos os detalhes, porque no mínimo de uma partícula, ele está todo inteiro lá, para nós. Né? Então, quem não foi eucarístico não vai aguentar, hein? Essa é a verdade. Então, você que está nos assistindo, você que acompanhou essa live aí, é a fonte. Não vá para outras fontes, pelo amor de Deus. A única fonte inesgotável para nós é a Eucaristia. Lá está Jesus, todo inteiro. Como ele está sentado à direita do Pai, ele está presente. Corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Né, como diz a canção, né? Vem em meu coração, hóstia branca, que eu amo tanto, que eu adoro, que eu espero. Né? E como os anjos ensinaram em Fátima, né, que eu também adore por aqueles que não amam, por aqueles que não te esperam. Né? O nosso coração precisa ter essa reparação também. Né? A nossa adoração também precisa ser uma adoração de reparação pelos pecados da humanidade. E fazer sacrifícios mesmo pelos outros.
né? Assim como Jesus quer que todos os homens se salvem, nós também precisamos querer também salvar os outros, assim, reparar o erro dos outros, né? Lutar para que no nosso sacrifício Deus tenha misericórdia do homem que ainda não conhece Deus, dos homens que estão vazios, porque não sabem a riqueza que é Jesus sacramental. Amém? Amém, irmão. Nossa, eu tô impactado aqui. Ai, Me veio mas gente, eu acho que eu fico repetindo as coisas porque me dá um negócio, assim, sabe? Assim, se eu pudesse, sabe? Né? na cabeça do povo. Assim, mas é isso aí, a Gláucia, né? Essa reparação, né? É verdade, Gláucia. Essa reparação mesmo dos homens que não adoram a Deus, dos homens que estão fazendo pouco caso da Eucaristia, até mesmo dentro da igreja. Né? A gente vê o sacrário, às vezes vão, né, e fazem aquele sacrilégio, abrem o sacrário, jogam as Eucaristias no chão. É horrível. A gente precisa reparar tudo isso, mas também reparar até mesmo dentro da igreja os homens e as mulheres que não dão o verdadeiro valor que a Eucaristia precisa. Olha, graças a Deus, aqui em casa, na comunidade, nós temos Jesus Eucarístico, né? Nós temos a capela, né? Essa E, capela. e assim, assim, a gente tem tanto, né? Eu, assim, os meninos aqui em casa, todo mundo, graças a Deus, né? Esse cuidado, esse zelo eucarístico, né? Porque na nossa vocação nós somos chamados a ter um coração adorador, né? Esse coração que se prostra mesmo, que se lança, que se joga, né, diante de Jesus Eucarístico, que se oferta, né? E precisa, cara, precisa. Nós precisamos. Então, irmão, irmã, está acabando o nosso tempo aí daqui a pouco, mas quando voltar, quando acabar essa pandemia, quando dizer assim, está liberado, corre para a igreja. É isso, Sebo irmão. nas canelas. Mas se você falava uma coisa interessante, só pra gente encerrar, até porque tá quase a 4 minutinhos agora. Você falava uma coisa interessante, que muitas vezes nós não damos valor daquilo que nós temos. Né? Grande parte daqui, eu acho que grande parte dos meninos que estão vendo, ou que está vendo aí, tem missa. E às vezes a gente fica com essa preguiça de ir na missa, de receber o corpo de Cristo, de participar do sacramento, e aí fica meses e meses sem confessar. Mas, Diana, a igreja pede que pelo menos confesse pelo menos pela Páscoa, né? Ou comungue pela Páscoa, né? Tem que confessar para comungar. Nossa, eu fico imaginando o povo, eu não consigo ficar domingo. Domingo para mim sem missa, nossa, é terrível. Quando eu falto, quando às vezes precisa faltar, né? De alguma forma, né? Nossa, aquela semana para mim, eu vou falar que né, domingo sem missa, semana sem graça, né? É Porque verdade. a nossa vida é uma vida. Nós temos que ter esse pensamento transcendente. Nós não podemos ficar somente na imanência, ou seja, só do ambiente que nós estamos. Né? Só naquilo que é bom para mim, eu vou só no trabalho e aquilo. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar sempre na nossa vida. E Deus sabe aquilo que nós precisamos. Então, Isso quando nós mesmo. estamos adorando, nós estamos colocando Deus no lugar dele. Colocando Deus no lugar primeiro da nossa vida. Você que está assistindo, procure colocar Deus primeiramente na sua vida. Ah, domingo é o dia de futebol. Se tiver missa de manhã e você tiver que faltar do futebol, você tem que faltar do futebol. Porque Deus é mais do que você. Deus tem que ser mais na sua vida. Porque senão você nunca vai dar valor o suficiente para aquilo. Porque também dar valor, é como a Teresa nos ensina, né? É justo que muito vale, que muito custe aquilo que muito vale. Então nós temos que dar a nossa vida nesse sentido. Senão, não vamos conseguir dar o verdadeiro valor à Eucaristia. Dar o verdadeiro valor ao sacramento. Né? Meu irmão, quero demais agradecer você. Não acho que a gente poderia conversar assim mais uma hora. Quero agradecer demais você e a comunidade. Estou com saudade de vocês. Uma hora a gente vai ter que acabar essa pandemia. Nós vamos estar até mais ou menos combinado da gente ir. Mas essa capela que ele está falando é uma capela maravilhosa, que eu já tive muitos momentos com Deus aí, né, no período que eu participei, eu 2 vezes já. Quero também que vocês conheçam a comunidade do Fabiano também, que ela tem um trabalho excelente em São Paulo. Ela também é uma comunidade da Providência, então ela
ela precisa de doações também, né, Fabiana? Eu tô fazendo um merchan aqui, porque realmente eles precisam, eles têm membros de vida, casais de vida, né? Fabiana, eu acho que não vai dar tempo, mas conheça a comunidade, tem as redes sociais, Comunidade Emanuel, né, Fabiana? Se quiser falar a comunidade aí para o povo seguir. Tá aí já. Não, só pode falar. Era para ele falar, mas ele não falou. Tá no Facebook, no Instagram. Pois é, Facebook, Instagram, no YouTube também, né? A gente está aí na luta também, como todo mundo está na luta aí. Queria mandar um abraço para o Renan da Canção Nova, lá de Aracaju, que entrou aí também, né? Os nossos irmãos aí de caminhada, de outras comunidades, de outros carismas, né? E a gente está aí. Oi? 25 segundos. Pois é, irmão. É bom demais estar com vocês. Quiser conhecer a gente, pode procurar a gente nas redes sociais. E se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente, tá bom? Fabiano, Deus abençoe mais uma vez. Amém. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Com Deus. Tchau.